Fala, queridões, mais uma vez, Jedi na área. Vamos falar sobre função quadrática, a mais glamurosa, mais bonita, melhor função, certo? Função quadrática é a famosa função polinomial do segundo grau, né? Que é a função de uma equação do segundo grau. Assim como a função afim é de uma equação do primeiro grau, a função quadrática é uma função de uma equação do segundo grau, tá bom? Então dá uma olhada no conteúdo de equação do segundo grau, caso você tenha alguma dúvida, e depois cai para cá. Vamos lá. Função quadrática, também chamada de função polinomial do segundo grau, é a função representada pela seguinte expressão. F de x, né? Nós já sabemos que esse f de x pode ser também um y, tá? F de x igual a ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, chamados de coeficiente, com a diferente de zero. Né? Claro, porque se aqui for zero, né? Zero vezes qualquer coisa é zero. Aí para de ser uma função do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau. Né? Então, vamos lá. Exemplo. Y igual a 4x² menos 2x mais 5. Né? Quem é meu A? Meu A aqui nesse caso é 4. Quem é meu B? Nesse caso é menos 2. Quem é meu C? É o 5. Tá? Aqui, ó, f de x igual a x² menos 4x mais 5. Quem é meu A? O A é quem multiplica o x². Tem alguém aqui na frente? Não, né? Mas aí o aluno coloca zero. Errou. Errou bonito. Por quê? Quando não tem ninguém, eu coloco o 1. Então, meu A aqui, nesse caso, é 1. A igual a 1. Quem é meu B? Meu B é quem está na frente do x sem expoente, né? No caso, sem expoente, entre aspas. O expoente aqui é 1. Mas, vamos lá, o x, quem está na frente dele é o menos 4. Então, B é menos 4. E o C, que é importante, vamos chamar ele de termo independente, tá? C, vamos chamar ele de CTI, tá bom? Ou C. CTI, não é IT não, CTI, tá? CTI. O CTI, né, que é o C, é meu termo independente. 5, tá? Então, vamos para o próximo passo. Raízes da função. As raízes da função quadrática ou zero da função representam os valores de x, tais que f de x igual a zero. Ou seja, é o valor que eu vou substituir aqui em x e ele vai dar zero, tá? Onde o gráfico corta o eixo de y. Muito importante também. As raízes da função são diretamente determinadas pela solução da equação de segundo grau, certo? A solução da equação de segundo grau é a raiz, né, da função polinomial do segundo grau, tá bom? Se você resolver a equação do segundo grau que está dentro dela, você acha as raízes. Para resolver a equação do segundo grau, podemos utilizar vários métodos. O método que você conhecer, sendo um dos mais utilizados a fórmula de Bhaskara, e mais famoso também, né? Então, está aqui a fórmula do delta e está aqui a fórmula de Bhaskara, tá? O que eu quero dizer com f de x igual a zero, né? Vamos pegar aqui, ó, a função f de x igual a x² menos 2x mais 2. Mais 1, perdão. Deixa eu parar aqui. Opa, mais 1. Ó, uma das raízes dessa equação é 1. Por quê? Se eu substituir o x por 1, olha o que vai acontecer. Ó, 1 ao quadrado, né? No lugar do x eu coloquei 1, menos 2 vezes 1, mais 1. Olha, 1 mais 1 dá 2, 2 vezes menos 1, 2. Ou seja, o f de 1 é igual a 0. Aqui, ó. F de x igual a 0. Ou seja, o f de 1 deu 0. No caso, o meu 1 está no lugar do x. Então, quando eu substituir na equação o 1 e eu fiz a conta, essa conta deu 0, significa que esse 1 é uma das minhas raízes da minha equação do segundo grau. Lembrando que se é elevado ao quadrado, necessariamente eu tenho duas raízes, tá? Podem ser iguais, diferentes, mas eu tenho que ter duas raízes, tá ok? Vamos para o próximo slide.
Determinando o zero da função, né? Vamos lá. Aqui. Pelo método de Bhaskara, tá? Se eu tenho aqui a função f de x igual a x² menos 5x mais 6, a solução é, primeiro, vou determinar aqui os coeficientes. O a é quem está na frente do x. Então, quem está na frente do x ao quadrado, perdão, é o 1, né? Porque ninguém está aqui. Então, quando não tem ninguém, eu coloco 1. Depois, quem está na frente do x elevado a 1, né? Que é o x sozinho, vamos dizer assim, né? É o menos 5 aqui, ó. O sinal é a cruz do número. Jesus não foi até a morte com a sua cruz, então o sinal vai até a morte com o número, tá? E o C, que é o meu CTI, meu termo independente, né? É o cara que está sozinho, está desacompanhado, mas ele não deixa de ser importante por causa disso. Mais 6, tá aqui. Aí, substituindo os respectivos valores na função, por exemplo, onde eu tenho B, eu vou colocar menos 5. Aqui, ó, B, menos 5. Onde eu tenho A, eu vou colocar 1. E onde tem C, eu vou colocar 6. Lembrando que aqui, ó, ambos estão se multiplicando, tá? Fazendo as contas aqui, vai dar 5, mais ou menos, esse sinal é obrigatório, porque é da fórmula, 25 menos 24, tudo isso sobre 2. x1, eu uso o sinal de mais, tá? O que vai acontecer? 5 mais 1 sobre 2, 6. 6 sobre 2, 3. Isso aqui é uma das minhas soluções. x2, 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, 2. Essa aqui é minha outra solução. Não se preocupa que eu vou fazer uma tranquila, passo a passo com vocês, tá? Isso aqui foi só para a gente saber, né, como é que faz, dar uma direção aí no azimuth, tá bom? Então vamos continuar. Próximo passo é o seguinte, quantidade de raízes da função. A quantidade de raízes de uma função, ela vai depender do valor de delta, tá bom? Que ele é chamado de discriminante. Assim, se o delta for maior que zero, olha só, se o delta for maior que zero, quando eu falo que uma coisa é maior que zero, é positivo, tá? Ele é positivo. Se o delta for positivo, x1 é diferente de x2, tá? Se o delta for menor do que zero, delta negativo, a função não vai ter uma raiz real. Não significa que ela não tenha raiz, significa que ela não tem raiz real, tá? Aqui, se delta for igual a zero, significa que a função tem duas raízes iguais, ou seja, o x1 ele é igual ao x2, tá? Então, se o delta for maior do que zero, delta positivo, o x1 é diferente de x2, tá? Se o delta for menor do que zero, o x não pertence aos reais. Não significa que ele não exista, significa que ele não pertence aos reais, tá? E se o delta for igual a zero, ele vai ter duas raízes iguais, tá? Então, a raiz da função quadrática, ela está literalmente, né, totalmente ligada ao delta, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Gráfico da função quadrática, uma parábola, tá? O gráfico das funções de segundo grau são curvas que recebem o nome de parábolas. Diferente da função do primeiro grau, onde conhecemos dois pontos, é possível traçar o gráfico. Nas funções quadráticas, são necessários conhecer vários pontos, tá? Os pontos importantes, nós vamos sempre fazer por eles. São as raízes, os vértices e o termo independente, tá? Tá aqui uma parábola, ela sempre faz essa curvinha aqui, lembrando que não é V, é um U, tá? Esses dois pontos aqui é o x1 e o x2. Por quê? Eu falei que o x1 e o x2 é onde a parábola corta o eixo de x, né? Tá um pouquinho atrás lá. Então, ó, isso aqui é o valor do x1, isso aqui é o valor do x2. Isso significa que se eu pegar esse 3 ou se eu pegar esse 1, substituir aqui, essa conta tem que dar zero. Se você duvida de mim, jovem padawan, a gente vai fazer agora a prova real, tá? Olha só, f de x, né? Eu vou usar o 1 aqui. Então vai ser f de quem? F de 1, jovem padawan. Aqui, ó, f de 1. Onde tem x eu vou colocar 1. Vai ser igual a 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Olha só, o f de 1 quanto é que vai dar? F de 1
vai ser igual 1 ao quadrado é 1. 4, menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 3. Pode contar aí que isso aqui dá zero, tá? F de 1 é igual a... Bora. Igual a zero. Tá bom? Quase não saiu F aqui. Tá? É zero. Tá ok? Então vamos continuar a nossa parábola. Né? Então, olha só, para construir o gráfico são necessários alguns pontos. Primeiro, as raízes. Segundo, os vértices da função. Terceiro, o termo independente. Tá? Quando eu for construir, nós vamos fazer isso aí. O vértice da parábola corresponde a um ponto em que o gráfico da equação de segundo grau muda o sentido. Tá? São dados por... O vértice é x vértice menos b sobre 2a e y vértice igual a menos delta sobre a. Olha só, o vértice ele é o ponto da parábola. Se você lembrar do slide anterior, ela faz isso aqui. Ó. Esse ponto aqui, a bundinha da parábola, ele em relação ao eixo de y, ele é o vértice y. Em relação ao eixo de x, ele é o vértice x. Tá bom? Ele é o único ponto que você vai tracejar e se encontrar na parábola. Mas calma, vamos com calma. A gente vai fazer isso aí tranquilamente, tá? Próximo slide, vamos nessa. Próxima parte vai ser o seguinte. Aqui, ó, resumo da parábola, né? Você tem a minha curvinha. Detalhe, ela pode ser tanto para baixo quanto para cima, tá? Nós vamos mais para frente fazer alguns exemplos. O que acontece? Onde ela corta aqui o eixo de x, eu chamei de x1. Onde ela corta aqui o eixo de x, ela vai ser o x2, certo? E aqui, esse ponto aqui, ó, onde ela desce, está descendo. Chegou aqui, ela começa a subir, ela muda o sentido, é o vértice x, tá? Vxy. E esse ponto aqui, onde ela corta o eixo de y, é o termo independente, por isso que ele é muito importante. Se você quiser fazer o teste, né? Testa você agora, ó, ver se o f de 1, aqui, ó, porque o 1 é uma das raízes da equação. Vê se isso aqui vai dar zero. De cabeça eu já sei que dá zero, tá? Vou substituir aqui por 1, ok? Então, vamos dar continuidade. Lembrando que isso aqui é o resumão, tá? Próximo é o seguinte. Máximo e mínimo é dado pelo vértice y da função. Então, é muito importante isso aqui, tá? A função do segundo grau, ela tem um máximo ou ela tem um mínimo, tá? Tem duas formas de você verificar isso. Se você tiver, lembra dos coeficientes lá, f de x, concavidade da parábola, máximo e mínimo, tá? Lembra dos coeficientes. Se você tiver um f de x, deixa eu apagar aqui, um f de x com a x ao quadrado mais bx mais c, né? Não deu certo aqui, né? Vamos puxar um pouquinho mais para cá. Se tiver um f de x com ax quadrado mais bx mais c, e você tiver um f de x com um a aqui, ó, negativo, menos ax ao quadrado, mais bx mais c, certo? Se você tiver isso aqui, quando o meu a for positivo, a minha função ela vai ser rino, tá? Vai ser um a positivo, ela vai fazer a curva aqui para baixo e vai subir. E quando o a for negativo, ela vai subir e vai descer, tá bom? A positivo, ou seja, a maior do que zero, ela vai fazer esse sorriso aqui. A negativo, ela vai fazer essa voltinha aqui. Forma prática de se decorar isso, né? A gente faz aquele negocinho assim, ó. Cara feliz, A positivo, né? O cara apanhou na escola, levou um soco na cara, A negativo, certo? E o que acontece? Tendo o valor de delta e tendo o valor de A, eu sei também se a função tem o máximo e mínimo.
basta eu fazer as devidas substituições, ok? Então vamos para o próximo slide, que nos aguarda aqui. Aqui, ó, agora começou, que é interessante. Determine o gráfico da função f de x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, vem comigo, com calma, sem desespero. Agora, presta muita atenção. Primeiro passo, os coeficientes. Tá? Vou descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem multiplica x ao quadrado, certo? O A está aqui, ó. 1. O B é quem multiplica o x elevado a 1, ou seja, o x sem o expoente. Lembrando que o sinal vai junto. Menos 6. E o C é o termo independente. É o cara que está sozinho sem x. No meu caso aqui é o 5. Feito isso, eu vou para a segunda parte, a fórmula do Bhaskara, né? Mas antes da fórmula do Bhaskara, eu vou saber o delta. O delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, meu delta vai ser igual. Quem eu chamei de b? Eu chamei de b o menos 6. Então, eu vou jogar o menos 6 aqui, ó. Menos 6 elevado ao quadrado. Menos 4, que multiplica quem eu chamei de A, o 1. Quem eu chamei de C, o 5. Todo mundo se multiplicando, certo? Então, meu delta vai ser o quê? Menos 6 elevado ao quadrado é 36 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 20, menos 20. Então, meu delta ficou 36 menos 20, ficou 16. Pronto. Matei aqui o segundo passo. Terceiro passo, agora sim, né? A briosa fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Isso aqui, né, é antiburro. Só cuidado com o menos aqui de fora. Menos, quem eu chamei de b? Menos 6, mais ou menos a raiz do delta. O delta é quem que eu achei? O delta eu achei 16, né? Dividido por 2 vezes quem eu chamei de A, 1, certo? Fazendo as contas aqui, ó, cuidado, menos com menos mais, vai ficar 6. Mais ou menos. Aluno, cuidado, se você fizer raiz quadrada de 16, você não vai me colocar aqui raiz de 4, tá? Porque você já fez a raiz quadrada. É só tirar a raiz. Quanto que é a raiz de 16? 4 sobre 2 vezes 1, que é 2, certo? Agora eu tenho um sinal de mais e tenho um sinal de menos. Então, para o x1, não é regra, tá? Eu vou usar o sinal de mais. Ó, x1 vai ser igual a 6. Até deixar botar em outra cor, tá? Vou usar o sinal de mais. 6 mais 4. Tá? 6 mais 4, 10. Dividido para 2, 5. E o x2, vou usar o sinal de menos. Não é regra, tá? Isso. Só estou falando para vocês aqui, porque geralmente eu faço assim, tá? 6 menos 4, 2. 4 dividido para 2, 1. Achei meu x1 e achei meu x2. Feito isso, vou para o meu último passo, tá bom? Deixa eu dividir aqui o quadro, que é a minha raiz, meu vértice, tá? Vértice x, pela fórmula, menos b sobre 2a, certo? Menos 6 sobre 2 vezes 1. Olha só,
Menos 6 é 6. 2 vezes 1, 2. Então, o vértice x é 3. O vértice y é igual a menos delta sobre 4 vezes a. Quem eu chamei de delta? Chamei de delta foi quem? Isso aí, jovem. O delta foi o 16, né? Então, vou escrever ele lá. Ó. Menos da fórmula, 16 sobre 4 vezes o A, que é 1. Então, vai ficar menos 16 sobre 4. Isso aqui vai dar menos 4. Olha só. Lembrando que o nosso delta, né, ele vai ser o camarada que vai me dizer o máximo ou o mínimo, tá? O delta negativo significa que a função ela tem um mínimo, tá? Então, vamos para o nosso gráfico. Segura essa informação aqui. Lembra da ordem? Ó. Primeiro, vamos bater a ordem aqui. Primeiro, eu fiz o coeficiente. Depois, o delta. Logo em seguida, eu fiz o quê? Fiz meu Bhaskara e, por último, eu fiz os meus vértices. Tá? Grava essa ordem, que é assim que você vai fazer. Volta o vídeo mais vezes para você conseguir fazer isso direitinho. Agora, vamos lá. Vamos montar o gráfico dessa função, tá? Vamos próximo slide aqui. Vamos ver o gráfico dessa função. Primeiro, eu vou fazer de trás para frente, tá? Sempre assim. O gráfico, ela fala que o vértice x deu 3 e o vértice y deu menos 4, certo? Aqui é o eixo de y, aqui é o eixo de x. Guardando as devidas proporções, né? Vamos lá, eu tenho o 3, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, certo? Então, no vértice y eu tenho o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vou fazer aqui também as outras graduações. Para ficar tranquilo. O vértice é o único ponto no gráfico que eu vou pontilhar e marcar um ponto, tá? Ele vai ser o cara que eu não vou marcar em cima do eixo, neste caso, tá bom? Então, vou pontilhar aqui, ó. Nem todos os casos vão ser assim, mas esse eu vou pontilhar e achar, né, o par ordenado, tá bom? Ó, o par ordenado aqui é x3 e y menos 4. Ó. X, y, para quem não lembra. Então, ó, quando o x for 3, ó, 1, 2, 3. O y é 4. Então, eu vou descer, ó, descendo até o 4. No caso, menos 4. 3 aqui do x, menos 4 aqui. Está aqui o meu vértice y, o meu vértice da função. Meu vértice y e o meu vértice x. Está aqui meu vértice, v de vértice. Tá? Segundo, o que eu vou marcar agora? Vou marcar o x1 e o meu x2, certo? Vou marcar o x1 e o x2. Quanto é que era o meu x1? Meu x1 era exatamente, né? Não lembro se estava nessa ordem x1 e x2, mas se não me falha a memória, x1 é 1, x2 é 5, tá? Então, o x1 e o x2 eu vou marcar aqui, ó. Onde que é 1? Vou marcar em cima do valor de x, ó. 0, 1. Depois, ó, 2, 3, 4, 5. Em cima do valor de x. 5. É antiburro, né? Pô, eu tenho o x1 e o x2. Qual o valor? x1, eu vou marcar y? Não, vou marcar em x. É muito fácil. Essa aí não precisa nem do lado negro da força. É bem tranquilo, né? Olhou x1, x2, pô, o camarada vai marcar y. Só Jesus na causa. Tem que ir para a sessão de descarrego lá para, né, aliviar esse sintoma aí que tem alguma coisa de errado. E meu termo independente, meu TI. Meu termo independente é o C, né?
Ele era o 5. Ele sim que eu vou marcar no eixo de Y, respeitando a devida graduação. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui. Vou marcar bolinha aqui. Desculpa. Feito isso, eu vou unir os pontos na forma de parábola, não em reta, tá, gente? O meu não vai sair tão direitinho, mas como vocês viram nas imagens anteriores, né, é meio que uma curvinha. Então, ó, descendo aqui, passa a curvinha, vem na bundinha, chegou no vértice, ela sobe de novo, vai subindo para cá. E aqui ela passa um pouquinho também para cima. Escrevo f de x porque é uma função, não é um desenho, tá? Então, lembrando, o gráfico você desenha ele nos passo a passo anteriores, só que de trás para frente. Primeiro, você vai fazer o quê? Vai marcar os vértices, depois vai marcar x1, x2 e depois vai marcar o termo independente. Lembrando que x1 e x2 você marca no eixo de x, termo independente você marca no eixo de y. E o vértice é o único ponto que você vai marcar ponto mesmo no plano cartesiano. Vai ter que cruzá-los, tá? Olha a montagem da função, quanto mais vezes, melhor. Depois eu vou fazer um resumo para a gente acabar com a equação do segundo grau. Métodos do soma-produto, todos os métodos aí possíveis. Valeu? Então, gente, fiquem com Deus. Forte abraço. Vê o vídeo de novo quantas vezes forem necessárias, tá? Aguardo vocês aí. Até a próxima.